Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias do Vascão, grandes atualizações aí. Vasco volta a negociar aí com o meia uruguaio Franco Fagundes. Será ele o nosso camisa 10? Vamos falar disso, vamos falar como que está a situação com esse jogador, como que está a temporada do atleta, se ele tem potencial realmente para ser o nosso camisa 10. Vamos falar disso, vamos falar do Lucas Prato, que está muito perto de ser jogador do Vasco, teria avançado consideravelmente aí nas últimas horas a negociação com o jogador. Também tivemos atualizações aí da opinião do técnico do Vasco sobre a contratação do Lucas Prato. Também vamos falar de um ex-jogador do Vasco que mandou a real, mandou o papo reto aí sobre a contratação do técnico Ramon Dias. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está sempre aí acompanhando, se inscrevendo. Bom, pessoal, o ex-atacante do Vasco, Maxi Lopes, mandou um recado aí e mandou aquele papo reto sobre a contratação do técnico Ramon Dias. Gravou um vídeo muito bacana aí falando sobre o treinador, falando que achou uma escolha maravilhosa do Vasco por ter fechado aí com o Ramon Dias. Ainda mais ele ressaltou que o técnico é o melhor nome possível para ajudar o Vasco a sair dessa situação difícil lá no fundo do poço, cara. Vamos acompanhar aí o que disse o Trator, o que disse o Maxi Lopes, ex-jogador do Vasco, um dos últimos craques que passaram aí pelo nosso clube mais recentemente. Fala aí, galera vascaína, aqui o Trator passando para comentar com vocês a notícia do treinador que chegou ao nosso Vascão. Fico muito feliz porque conheço muito bem ele permitiu ser jogador profissional, conheço a família, sei que é um cara do bem, cara malandro, cara esperto, ele ganhou muita coisa lá onde ele treinou, aonde jogou, porque ele foi jogador, um goleador muito importante, conhece a família e eu sei que é o cara certo para esse momento que o Vasco está atravessando, né? Eu me lembro quando cheguei lá no 2018, o Vascão estava em uma situação muito parecida a essa aqui e para esses momentos precisam caras assim. Para caras com personalidade, caras com colhão, cara esperto. Eu acho que o Vasco e a diretoria eles fizeram um ótimo trabalho de trazer ele para o Brasil. Eu vou compartilhar depois nas minhas redes uma foto com ele, com a camisa do Vasco, naquele momento quando eu jogava lá. E ele já me dizia que queria treinar no Brasil, que é melhor que o Vasco da Gama. Pois é, tá aí o que disse o Maxi Lopes, concordo sim com ele. Você vê que ele tá sim se importando com o Vasco, tá vendo tudo que está acontecendo dentro do Vasco. E o nome do Ramon Dias agradou bastante aí ao Maxi Lopes, que, diga-se de passagem, como ele mesmo falou, é amigo pessoal do nosso treinador e desejamos boa sorte ao Ramon Dias, que ele consiga fazer um bom trabalho e que ajude ao Vasco sair lá do fundo do poço, porque a gente não aguenta mais tanto sofrimento. O torcedor não aguenta mais ver o Vasco quando joga a Série A, lutando para não cair na zona do rebaixamento. A gente não aguenta mais isso, cara. Mais um ano o torcedor se vê obrigado a ter que apoiar o Vasco para fugir do rebaixamento. A gente esperava coisa maior, né? Após a venda do Vasco, a gente esperava que o Vasco iria no mínimo entrar no Campeonato Brasileiro para lutar ali por uma Sul-Americana e no máximo uma Libertadores, né? Que seria ótimo. Hoje, no cenário atual, o Vasco luta para não voltar para a Série B com grande chance de ser rebaixado devido ao péssimo aproveitamento nas 14 rodadas que ele já disputou, né? 9 pontos apenas conquistados, está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com a situação complicada, né? E para piorar, não temos um elenco. Hoje temos um treinador de ponta, mas não temos jogadores dignos de vestir a nossa camisa. Chegou o Medel agora, cracaço, que jogou aí Copa do Mundo, jogou em time grande lá na Europa, mas ainda é muito pouco. O Vasco precisa de mais, precisa de atacantes, precisa de meio-campistas, meias de criação e precisa, lógico, do camisa 10. Deixe nos comentários aí se você concorda com o que disse o Maxi Lopes. Bom, pessoal, vamos falar agora de reforço, cara. Situação aqui de 2 jogadores aqui específicos. O atacante Lucas Prato está praticamente certo que será jogador do Vasco.
De acordo com a Rádio Itatiaia, a contratação aí do atacante já teve o aval do técnico Ramon Dias. Ele deu ok para o Vasco contratar aí o Lucas Prato, o jogador que quer retornar ao futebol brasileiro. E hoje o Vasco é o time que está mais perto de fechar a contratação do atleta. De acordo com o jornalista Fábio Torres, lá do Vascaíno.net, ele trouxe informações que conversou com o empresário do Lucas Prato e ele confirmou sim a proposta oficial do Vasco. Ele disse que chegou sim a oferta. O jornalista perguntou se a proposta do Vasco teria agradado ao staff do Lucas Prato. Ele respondeu: tem muitas coisas para ajeitar. Com certeza deve fazer alguns detalhes aí no contrato, talvez um pouco mais de grana para o Lucas Prato, talvez aí um pouco mais de tempo no contrato do jogador, algumas bonificações. Deve ser alguns detalhes aí, porque o Lucas Prato já é um jogador de 35 anos e não tem como oferecer um contrato longo assim pro extenso pro atacante, né? Com certeza o Vasco deve oferecer um contrato talvez até o término dessa temporada ou talvez de um ano apenas. Pode ser que eles estejam querendo um contrato até o final de 2024, por exemplo, né? Vamos ver como que vai ficar a situação do Lucas Prato. Fato é que, de acordo com a Rádio Itatiaia, o Ramon Dias já deu ok e o Lucas Prato está muito perto de ser centroavante do Vasco, né? Em tese chega aí para ser titular da equipe, já que temos um centroavante horroroso, ele e um Cone é a mesma coisa, né, que é o Pedro Raul. Deixem nos comentários o que você acha da contratação do Lucas Prato. Para falar a verdade, eu não contrataria, eu traria um outro nome, um centroavante melhor do que o Lucas Prato, porque o Lucas Prato tá muito mal nesses últimos anos, fazendo pouquíssimos gols, mas a diretoria do Vasco entende que ele é um jogador importante para esse elenco, será muito importante para esse elenco, já que ele tem muita experiência, já foi campeão de Libertadores e com certeza é um jogador que tem uma grande experiência aí na sua carreira. Vamos ver se vai dar certo. Eu acredito que melhor que o Pedro Raul, o Lucas Prato até com 50 anos é. Bom, e hoje tivemos uma grande reviravolta, cara. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco retomou os contatos aí para negociar a contratação do meia Franco Fagundes, jogador uruguaio que está atualmente no Nacional do Uruguai. Ele está perto de completar 23 anos e o Vasco já busca novos contatos aí para tentar a contratação do jogador. De acordo com as informações, não é a negociação simples. O Vasco gostaria de contar com o atleta por empréstimo, com obrigação de compra, após ele alcançar algumas metas estabelecidas pelo clube. No início desse ano, o Nacional aceitou vender o jogador, porém pediu muita grana pelo atleta e não houve negócio com nenhum time. Agora a fase do jogador já não é a mesma do ano passado. O jogador está bem abaixo, apresentando um futebol fraquíssimo e não vem tendo o mesmo destaque da última temporada. O Nacional não consegue vender ele da maneira que imaginava. E aí surgiu uma possibilidade do Vasco tentar contratar ele por empréstimo nesse momento atual. O jogador chegou até mesmo figurar o banco de reservas no Nacional, que é um time horroroso. Tenho certeza que se o Nacional joga com esse Vasco hoje, o Nacional perde o jogo pro Vasco, porque é um time horrível, horroroso. E o Franco Fagundes é reserva nesse time. Lá no Uruguai a fase anda horrível, cara. Tanto que você vê aí lateral de seleção jogar no Vasco e o cara não tá fazendo nada, né? Como é o caso do Pumita Rodrigues, né? O futebol uruguaio caiu bastante e isso passa pelos clubes e, logicamente, pelo Nacional, que é o clube onde está defendendo hoje o Franco Fagundes, que eu não contrataria. Jogador de 22 anos, que vai fazer 23 anos, não tem tanta experiência assim, é um jogador mediano, talvez para compor elenco. No lugar do Carabarral, eu traria, né? Se chegasse aí com um preço bacana, um precinho, né? Com certeza seria bom ter ele no elenco. Mas para ser o cara, para ser o camisa 10, o torcedor merece mais coisa. O Vasco precisa de um jogador melhor, né? Precisa de um jogador de peso, porque não foi isso, não foi Franco Fagundes que foi prometido para nós torcedores quando o seu Josh Wander falou que o Vasco nunca mais iria entrar em campo contra o Flamengo com um elenco tão limitado, diferença financeira tão grande, né? O que a gente está vendo hoje é o Vasco indo atrás de jogador medíocre, como é o caso do Franco Fagundes. Não contrataria esse jogador. Não vale o esforço do Vasco. Se por acaso ele vir por empréstimo e o Vasco ter que comprar ele sabendo que ele não jogou absolutamente nada, isso pode ser um grande tiro no pé. Caso feche o contrato com o atleta, vai estar lá no contrato dele lá que ele vai ter que ser comprado, vai ter obrigação de compra ao término do seu contrato. E na minha opinião, isso não seria nada benéfico ao Vasco, né? Mas, infelizmente, são os negócios que o Vasco está fazendo, que o Paulo Brax está fazendo, porque ele que está demonstrando interesse nesse jogador e a diretoria do Vasco é muito fraca, é amadorismo atrás de amadorismo e o scout do Vasco é um lixo, né? Para falar a verdade pro torcedor vascaíno, não dava. Os caras só escolhem jogadores horrorosos para vir vestir a nossa camisa. Você dá uma camisa 10 do Vasco, que era do Roberto Dinamite, que era do Edmundo, para um qualquer, meu amigo, como é o Franco Fagundes, tá de sacanagem com o torcedor vascaíno. O torcedor espera algo muito maior, o torcedor espera no mínimo Lanzini e Vieto. É jogador nesse nível, cara. Não dá para trazer Franco Fagundes aí, na minha opinião.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.